nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo. Eu devo dizer que nunca havia antes tomado vários domingos para meditar sobre a oração do Pai Nosso. Podemos ter luzes no templo, por favor? Obrigado. E esse exercício de ler e de meditar, de procurar entender, de ler também o que os estudiosos da língua original, do grego, dizem, entender o que Jesus está ensinando tem sido um privilégio, uma bênção para mim. Eu espero que a sua vida seja enriquecida com o tema oração. Você que está em casa, meu desejo é que você desfrute do crescimento da oração. Porque Jesus não deu uma oração para ser repetida. Isso é muito pouco. Fazer isso com a oração que Jesus nos deu como um exemplo é reduzi-la a um papel quase insignificante. Quando alguém vai num velório ou em alguma cerimônia e repete o Pai Nosso, é muito pouco, é jogar fora. É como aquele objeto que você deve ter em casa, que custa muito para você, que vale, que tem um significado, e você, quando vai deixar alguém limpar a prateleira, o lugar onde esse objeto está, você pede todo cuidado, ou você mesmo vai manusear com este objeto. A oração do Pai Nosso deveria ser assim, que a gente toma com cuidado para não jogá-la com um significado, não tomá-la com um significado menor do que ela deve ser tomada. A oração do Pai Nosso, ela termina, a segunda parte dela, com 3 pedidos. O primeiro pedido é pão, o segundo pedido é perdão, e o terceiro pedido é proteção. Vamos abrir a Bíblia então, para lermos capítulo 6 de Mateus. Vamos ler os versículos 12 e 13. 12 e 13. Podemos ter a luz do templo acesa, por favor? Obrigado. Mateus capítulo 6, versículos 12 e 13. Leia comigo, acompanhe a leitura daquilo que diz os versículos 12 e 13. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O primeiro pedido que aparece desses 3, nós lemos 2 agora, mas é o pedido anterior, o pão nosso de cada dia, nós vimos isso semana passada, é um pedido para aquilo que precisamos ter. Os 2 pedidos que eu li agora há pouco, nós lemos, são pedidos do que nós precisamos viver. São pedidos de um desejo de ser, não de ter. Quando oramos, dá-nos o pão de cada dia, nós estamos alistando aqui, de forma simbólica no pão, o que nós precisamos ter. Então, é muito próprio, é apropriado, que eu e você tenhamos um tempo nas nossas orações, para fazer os nossos pedidos a Deus. Pedidos do dia a dia, pedidos das necessidades, das mais corriqueiras, que possamos ter, de decisões das mais normais do dia a dia, ou decisões ou problemas extraordinários que venham sobre nós, que vão exigir inclusive muita oração, intercessão, joelho dobrado, campanha de oração, jejum. É próprio fazer isso, porque há um pão necessário, há um pedido do que precisamos ter soluções, ter direções, ter resoluções de problemas, conflitos, cura, restauração. Mas esses 2 pedidos de hoje à noite, quando Jesus pede por perdão,
E Ele pede por proteção, não é para que o que precisamos ter, mas é o que precisamos ser. Jesus está pedindo nesta oração e ensinando os seus discípulos a pedir para que haja um movimento intencional de perdão na vida dos discípulos, para que os seus discípulos fossem perdoadores. E Ele está pedindo também, quando Ele fala da proteção, Ele está pedindo também que os seus discípulos buscassem ao Pai, pedissem ao Pai, para que fossem firmes. Por isso Ele diz, não caiamos em tentação. Portanto, quando oramos segundo o modelo de Jesus, usando este ensino de Jesus, perdoa as nossas dívidas e depois não nos deixes cair em tentação, estamos tratando das mudanças necessárias no nosso caráter. Caráter. Que vai impactar o nosso comportamento. Portanto, se as nossas orações intercessórias, isto é, aquilo que pedimos, se resumem ao pão, nós não estamos ainda orando segundo o modelo de Jesus. Se a sua oração intercessória, se a minha oração intercessória é uma lista de necessidades resumidas na palavra pão, nós não aprendemos a orar ainda. Mas quando nós oramos segundo o modelo de Jesus, o ensino de Jesus, e dizemos, Senhor, o que eu quero ser, e não apenas ter, isso é, como é que a minha vida é impactada nesta oração que eu faço, como é que eu exponho a minha vida diante do Senhor, para imitar Jesus e parecer com Jesus, aí então eu estou começando a orar segundo o modelo de Jesus. Se a sua oração, se a nossa oração se restringe ao que precisamos ter, trabalho, resolução de conflitos, problemas, ganho, saúde, trabalho para filho, abençoa o marido, abençoa a esposa, cuida da viagem, protege de alguma coisa que vai acontecer, um acidente, isso é apenas pão. Então hoje nós estamos sendo convidados a ampliar a nossa oração, para mudar o nosso caráter, para expor diante de Deus a nossa vida. E o primeiro pedido que Ele faz concernente a este assunto é o perdão de cada dia. O que Jesus está falando aqui? Ele diz no versículo 12, perdoa as nossas dívidas. A palavra dívida é exatamente isso que nós, da mesma maneira como nós usamos aqui na nossa sociedade. Dívida é aquilo que temos com alguém que é credor. Nós somos devedores. E aqui era uma palavra usada também para as finanças. Então era dívida de dinheiro mesmo. Ou dívida de algum compromisso assumido. Ou algum erro que foi cometido e fica uma falha diante no relacionamento entre esta pessoa e aquele que se torna credor, porque houve uma falha deste para com ele. Agora, a palavra perdoa as nossas dívidas, esse pedido, a palavra dívidas é uma palavra plural, não é uma palavra no singular. Aí na sua Bíblia está no plural, ou ofensas em algumas Bíblias. O que Jesus está nos ensinando aqui, o que a Bíblia nos ensina, é que há de acontecer em nós, naquele que ora, um desejo por santificação, por mudança de vida. Há de acontecer em nós um processo de alguém que deseja ver os pecados ou as ofensas cometidas contra Deus ou contra as pessoas sendo tratadas, limpas. Assim como a gente é desafiado e chamado a atenção a fazer exercícios para que as nossas veias, não é, para que o nosso sistema de saúde esteja em ordem,
Nós somos chamados por Jesus aqui a olhar para os nossos sistemas por onde corre a vida do Espírito Santo e fazer com que haja um processo permanente de limpeza, de purificação dos canais do nosso relacionamento com Deus. E o que Jesus está dizendo é que se há dívidas nos nossos relacionamentos com o próximo ou com Deus, o fluir ou a presença do Espírito Santo vai ser bloqueada, vai ser impedida. É como você de vez em quando faz um processo lá na sua casa de limpar os ralos. Nós vamos fazer a mesma coisa diante de Deus. E pedir que o Espírito Santo revele, e é o que Jesus está orando e pedindo. Perdoa as nossas dívidas, perdoa quando nós ofendemos uma pessoa ou o próprio Deus. Agora, só dá para compreender bem este plural aqui, isto é, só dá para ter este pedido para que Deus perdoe as ofensas, ou perdoe as dívidas, ou perdoe os pecados, se nós entendermos o pecado no singular. O que quer dizer isso? Romanos capítulo 5, versículo 12, é um texto bastante importante, se você puder abrir aí na sua casa ou aqui mesmo, para lermos juntos o versículo 12. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecamos ou pecaram. Eu vou ler novamente, e você me acompanhe. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo trata do pecado aqui de forma singular. E ele está se referindo à nossa herança do pecado. Diferente do que Jesus está falando quando ele usa o plural, dívidas, ou ofensas, ou pecados, o apóstolo Paulo nesse texto está tratando da herança que recebemos dos nossos primeiros pais. Quem é o seu pai neste tema? Quem é a sua mãe? Adão e Eva. E Paulo está dizendo que assim como por um só homem entrou o pecado, isto é, a natureza pecaminosa, passou a fazer parte da existência humana, e como resultado deste pecado e dessa desobediência a Deus, o pecado trouxe a morte, isto é, a separação de Deus, e ele diz, a morte passou a todos, porque todos pecaram, todos receberam a corrupção do pecado, a semente do pecado. Então eu digo a você, e digo a você que está em casa, você peca, você tem ofensas, você tem pecados, nós pecamos, porque nós somos pecadores, isto é, porque nós somos herdeiros do pecado. Você não comete, nós não cometemos erros, nós não ofendemos as pessoas, porque nós somos um pouquinho melhores ou piores do que outros. Nós não temos ofensas porque precisamos crescer um pouquinho mais na nossa vida cristã, no nosso amor ao próximo. Não é por isso que cometemos pecados. Nós pecamos porque herdamos uma coisa chamada pecado original, pecado do início, pecado da fonte, da origem. Agora, como é que a gente trata isso? Bom, Jesus já explicou lá no início da oração. Quando nós nos dirigimos a Deus e dizemos Pai Nosso, nós já estamos
tratando do pecado. Porque o próprio Jesus é aquele que faz com que este relacionamento aconteça entre o Pai e a criatura. E João, neste caso, foi aquele que mais explicou claramente, de forma fácil. João capítulo 1, versículo 12 diz que nos foi dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus, quando cremos em Jesus. Portanto, o pecado singular é tratado na cruz. É tratado na aceitação única, definitiva, de uma vez por todas, do ato redentor de Jesus, lá na cruz. Após este acordo com Deus, após aceitarmos a propiciação, o perdão, a limpeza da nossa natureza pecaminosa, então nós estamos prontos para orar a oração que Jesus nos ensinou. Perdoa os meus pecados. Veja bem, assim como não há salvação fora de Cristo, isto é, o nosso pecado que gera morte, e essa morte também é espiritual, que leva a pessoa a se afastar de Deus na morte, eternamente falando, assim como Cristo é a solução para esta questão, assim também Cristo é a solução para os pecados, aquilo que nós praticamos durante a nossa vida. Como é que uma pessoa que ainda não entendeu a salvação que há em Jesus, trata com os seus pecados? Talvez fazendo uma pergunta mais objetiva, como é que uma pessoa que não conhece o Evangelho da graça salvadora de Deus através de Jesus, lida com as suas culpas de consciência, com aquilo que ela sabe que cometeu, a ofensa que fez com alguém, o engano, a decepção causada, a mentira, a traição, a mágoa, a amargura. Como é que uma pessoa trata com isso? Eu vou dizer a você, e você provavelmente vai concordar comigo, a pessoa tem duas opções. E assim a pessoa sem Deus, o que Jesus chama de pagão, lida. Ou ela abafa a sua consciência e reduz o seu padrão moral na consciência, ou ela cria um sistema de compensação, para que alguma coisa que ela possa fazer para compensar aquilo que a sua consciência lhe acusa, ou acusa. Então é a lei do crédito e do débito. Ou eu abafo a minha consciência e digo, eu não dou valor para isso, eu vivo como eu quero, e adoto sistemas e estilo de vida que me protege daquela necessidade de arrependimento. Ou então eu vou criar, o pagão vai criar um sistema de compensação. E assim, quando ele vive nas boas obras e tenta se esforçar para melhorar, para se aperfeiçoar, e há muitas filosofias que buscam isso, que ensinam isso, você precisa, como uma pedra bruta, que você precisa ir crescendo e se aperfeiçoando. O que o homem está dizendo e fazendo é, eu busco a minha redenção, eu me redimo. Isso é um dos aspectos que ofende o coração de Deus como Criador, porque ao invés de chamá-lo de Pai e olhar para a provisão que há em Cristo, eu me torno a minha própria provisão, eu me torno o meu próprio Redentor. Você conhece pessoas assim? Nós convivemos com pessoas assim o tempo todo.
E às vezes dentro do próprio meio cristão, pessoas ao invés de se arrependerem e dizerem como Jesus, Pai, perdoa as minhas ofensas, e entrar num processo de arrependimento e de reconciliação e de confissão, ele vai se esforçar para melhorar a sua vida cristã. Então ele se impõe uma disciplina austera. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo, me esforçar, orar mais. Eu preciso dar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me santificar mais. Eu me torno o meu próprio Redentor. E ao invés de descansarmos na graça perdoadora de Deus, nós criamos esse sistema. Isso é idolatria. Idolatria é colocar no lugar de Deus alguém que pode resolver as nossas questões que deveríamos tratar com Deus. O que Jesus está ensinando é que há um processo de tratar dos nossos erros. Esse processo se chama confissão. E isso altera o nosso caráter, isso trata, porque isso gera quebrantamento, humilhação e humildade. Se nós não temos a linguagem do eu me arrependo, se esse vocabulário não faz parte da nossa casa, nosso casamento, nosso relacionamento com pais, com filhos, com cônjuge, com irmãos na fé, na célula, com amigos, é porque nós não estamos entendendo a oração do Pai Nosso e não estamos certamente praticando. Porque Jesus nos chama aqui a este entendimento do que é buscar a redenção na sua própria obra e não na nossa própria obra. Então, para isso, nós precisamos entender que o nosso perdão vem pela cruz e a manutenção do nosso perdão também vem pela cruz. A cruz resolve dois problemas. O problema da nossa morte eterna, pecado, e o problema da nossa separação diária, os pecados, as ofensas, as dívidas. E é assim que a gente precisa tratar as nossas dívidas e as dívidas dos outros para conosco. Esse filtro não tem que funcionar apenas no meu relacionamento com Deus ou com as pessoas, mas aquilo que as pessoas podem e às vezes fazem conosco. E aí Jesus completa a oração dizendo: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Diga a verdade, diga exatamente o que você pensa, pense bem como você interpreta esse texto. Quando Jesus diz, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não dá a impressão que nós adquirimos o perdão por perdoarmos? Porque ele diz, assim como eu perdoo, me perdoe. Quer dizer, eu sou o padrão para mim mesmo. Aliás, eu sou o padrão para o Senhor. Porque o Senhor, vendo a minha vida de perdão, eu demando o teu perdão para mim. Parece isso, não é? Jesus fala desta maneira, e ele ora desta maneira, porque ele está dizendo aos seus discípulos que quem pede perdão ao Pai, quem diz perdoa as nossas dívidas, é uma pessoa tão perdoadora e aprende a perdoar, ele segue o modelo deste Deus perdoador, que ele transfere esse perdão para outras pessoas. Ele está dizendo, Deus, eu recebo este perdão do Senhor, e assim, desta maneira, eu passo às pessoas que me ofendem. Aliás, foi assim que Jesus ensinou. Há uma parábola muito boa para esse assunto. Você conhece a parábola daquele homem que devia muito dinheiro para um sujeito? E esse sujeito
esse credor, o chama e diz: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou te perdoar, fique livre. E este homem perdoado sai pelo seu caminho e encontra um outro homem que lhe devia dinheiro. E a parábola diz que este homem demandou o pagamento imediato. E como ele não tinha como pagar a dívida, este homem mandou o seu devedor para a prisão. E quando aquele sujeito ouviu essa história e falou: chame-o, porque ele vai prestar conta para mim agora. Como que pode eu ter perdoado você de tamanha dívida e você não repassou esse perdão? Não há como, e aqui eu quero dizer claramente isso, não há como um discípulo de Jesus, um homem que se diz servo de Deus, homem e mulher de Deus, uma discípula de Cristo, reter perdão para quem quer que seja. Eu ouvi um depoimento agora há pouco, hoje, antes de vir para o culto, de um jovem em um tribunal. E estava sendo julgado e foi condenada a policial que matou o irmão dele. E essa policial matou aquele jovem por engano, mas ela foi condenada assim mesmo. E aquele irmão toma a palavra, pede a palavra à juíza e fala àquela policial e declara o perdão para ela e diz: eu não desejo de forma nenhuma o seu mal, eu nunca vou dizer que você apodreça na prisão, que você pague pelo que fez, porque eu aprendi que Jesus me perdoou. E ele dá um testemunho na corte e pede a permissão para abraçar a policial, e a policial vem para o braço daquele jovem e começa a chorar e é abraçada por ele numa declaração de perdão. Irmãos, eu quero trazer um alerta para o nosso coração. E há 2 semanas atrás eu fiz este alerta para o meu próprio coração e perguntei para mim mesmo, perguntei para a minha alma, se ainda há alguma coisa, antiga ou nova, onde eu ainda não transferi o perdão que eu já recebi. E eu quero fazer um alerta para você, porque pode ser das coisas mais difíceis que eu e você tenhamos que fazer, porque há coisas muito doloridas, muito difíceis, como este jovem lá no tribunal. Há coisas que são fáceis e podemos fazer isso com muita naturalidade, com muita facilidade, mas há coisas que vão demandar do nosso coração um quebrantamento especial para dizer: Deus me perdoa, porque eu sou alguém transformado por Jesus e eu quero ser perdoador. Não há como viver. Jesus ensina que, através dessa oração, que há um estilo de vida do cristão. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Depois ele vai ensinar mais claramente para Pedro, quando ele diz o princípio dos 70 vezes 7. Lembra? Quantas vezes, Senhor, devo perdoar quem me ofende? 70 vezes 7? Não. O princípio é que se torna uma rotina o estabelecimento do perdão. E eu não deixo a amargura se assentar no meu coração. Quem ora, cria uma proteção em volta do seu próprio coração e da sua alma contra a amargura. Se você anda amargurado com alguém, se você tem mágoa contra alguém, você pode ter certeza, está faltando a oração no modelo de Jesus. Talvez não falte o pedido do pão, mas há sim o pedido do perdão. Eu quero convidar você hoje. E Jesus termina a oração com o terceiro pedido, que é o pedido por proteção. Quando ele diz: não nos deixes cair em tentação.
E aqui eu vou ser muito mais rápido, porque Jesus está falando de 2 níveis de possibilidade de tentação. O primeiro nível é o nosso próprio coração. É interessante, se você tem aquela Bíblia, A Mensagem, escrita por Eugene Peterson, o Eugene traduz esse versículo, não nos deixes cair em tentação, com a seguinte frase: guarda-nos de nós mesmos. Acertou na mosca. Quando ele diz, não nos deixes cair em tentação, Jesus está dizendo, o meu coração é tão enganoso, tão propenso a me desviar, me livra de mim mesmo, porque as tentações se originam na minha própria alma. É alguém que está orando dizendo, Senhor, eu sou tão fraco. Veja, alguém que ora assim, imagina você orando amanhã dessa maneira, Senhor, eu vou sair para o meu trabalho, eu vou cuidar da minha casa, eu vou desenvolver a minha profissão. Senhor, eu sou tão fraco, eu preciso que o Senhor me livre daquilo que o meu coração está propenso a me levar a fazer, cair nas tentações. Jesus está dizendo que há uma necessidade de fortalecer as nossas respostas àquilo que nos vem todo o tempo pelo nosso próprio coração. Mas também uma outra fonte, que é a fonte externa. A fonte interna está aqui. Sonda o meu coração, Senhor. Mas há uma fonte externa, e por isso Jesus completa dizendo, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E Jesus está se referindo ao próprio inimigo, Satanás. Porque Jesus conseguiu ser livre do mal quando ele foi tentado. E é interessante, se você olha aquela experiência de Jesus, quando Jesus estava jejuando, depois de 40 dias, foi tentado pelo inimigo, por Satanás, você sabe que ele cria ali para nós um sistema de resposta às tentações vindas de Satanás. Satanás é um inimigo invisível, um espírito maligno que anda em derredor, como diz a palavra, buscando a quem possa abordar. A Bíblia usa a figura de leão que anda em derredor buscando quem possa tragar. Paulo diz que nós não devemos ser ingênuos quanto aos ardis, às más intenções de Satanás. E Jesus cria esse sistema de resposta. É como o sistema que você tem, às vezes, na sua casa, no seu carro, os alarmes. A gente se preocupa, né, em colocar nas coisas que temos esses sistemas de proteção. Talvez você tenha até no seu celular um sistema de alarme para beber água. Há pessoas que precisam até disso, não é? Então põe lá, é uma grande ajuda. Jesus cria um sistema que é uma vida baseada nos princípios da palavra. Como é que eu respondo às sutilezas de Satanás, às tentativas do diabo de me desviar dos propósitos de Deus? É andando nos princípios da palavra, é conhecendo de antemão. Jesus estava cheio de conhecimento da palavra, por isso ele responde à tentação do mal com princípios que já eram claros na sua cabeça. Se você estuda o texto de Mateus 4, você vai ver como Jesus foi respondendo às tentações. Jesus está aqui ensinando uma oração preventiva. Quando ele diz, não nos deixes cair em tentação, as tentações ainda não aconteceram. É uma oração preventiva. Isso nós devemos fazer a partir de agora. Senhor, protege a minha casa, protege a minha mente, protege a minha boca, protege o meu falar, protege o meu coração, livra-me das tendências naturais da minha carne, do meu desejo.
Me livra disso, Senhor. Não me deixe cair, eu quero ficar firme, quero perseverar, eu quero reagir, responder a todo esse tipo de tentação de acordo com a tua vontade. O que aprendemos na oração, finalmente, que Jesus nos deu, é que a oração não muda Deus, não altera em nada o coração de Deus. Alguém já disse que quando oramos nós tocamos e transformamos o coração de Deus. Nós tocamos o coração de Deus e Ele se inclina a partir da oração ao nosso coração. Não é isso que a Bíblia diz. Você não muda Deus. Você não aumenta o amor de Deus por você quando ora, nem eu. Nós não aumentamos a misericórdia, o interesse de Deus, não aumentamos a fidelidade de Deus, não aumentamos o desejo de Deus em trabalhar na nossa vida, nada disso é alterado, porque Deus é cheio destas coisas como ser, por natureza. A oração muda a gente, a oração altera o meu caráter, a minha maneira de ver a vida, de depender desse relacionamento com Deus. A oração constrói um altar de Deus em mim, na minha vida e no lugar onde eu habito. A oração muda quem nós somos. Acontece que nós oramos muito mais por aquilo que nós temos, ou precisamos ter, ou queremos ter. Não é verdade? Deus nos chama, irmãos. Deus me chama e Deus nos chama. Há um processo de transformação pela oração. Quando você orar pelos seus filhos, e eu sei que pais e mães e avós oram pelos filhos e pelos netos, não inclua nos seus pedidos apenas o ter, porque às vezes ficamos orando para que o filho tenha emprego, para que o filho tenha faculdade, para que o filho tenha sucesso, para que o filho tenha relacionamento, para que o filho tenha um bom casamento, para que tudo isso aconteça. Esse é o pão. Quando Deus está dizendo, pai, mãe, avós, orem para que os seus netos, seus filhos, sejam e não tenham apenas. Orem para que eles cresçam no relacionamento com Deus e sejam cristãos que entendem o que é viver pelos princípios da palavra, que sejam perdoadores, que construam casamentos, namoros, relacionamentos firmados no perdão, firmados nesse desejo de não cair nas tentações, se afastar do propósito de Deus. Porque às vezes o que oramos tanto para que as pessoas tenham, afasta as pessoas, essas pessoas que passam a ter, sejam eles os nossos filhos ou nós mesmos, nos afastam daquilo que Deus quer que sejamos. Eu convido você hoje a pensar na oração como um meio de transformar a nossa própria vida. E para isso nós precisamos ouvir Deus falar conosco. Mas isso é uma outra coisa para outro dia. Como Deus nos fala quando oramos. Quero convidar você a fazer uma entrega da sua vida de oração. Quem sabe é a primeira vez que você está ouvindo sobre a oração do Pai Nosso, você precisa ouvir o que meditamos nos domingos anteriores, mas não importa, eu quero convidar você hoje a dizer, Senhor, minha vida de oração está apenas resumida a uma lista de coisas que eu preciso ter. Quero convidar você hoje a dizer, Senhor, este ano, hoje é a noite da largada, eu quero transformar a minha vida de oração. E você vai pegar a oração do Pai Nosso e vai manuseá-la com aquele cuidado de uma coisa preciosa. Lutero dizia que você pode orar a oração do Pai Nosso 1000 anos,
muitas vezes por dia, e você nunca vai penetrar em todos os seus mistérios. Nós podemos dizer: Senhor, eu preciso aprender a orar. Eu não sei sobre você, mas eu tenho pedido isso para o Senhor. Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Eu preciso aprender a orar mais pelas pessoas. Eu preciso aprender a orar mais por mim. Eu preciso ser mais transformado na minha vida de oração. O casamento precisa ser mais transformado porque eu oro. Mas não é porque eu oro e tudo começa a ir bem, não, mas é porque eu crio fontes de vida. Fontes de vida. Você sente essa necessidade? Quero convidar você a